Aquele bom dia e olha, sem nada, presente de Deus, né? Total. E nós já vamos começar nossa live mais um dia aqui na presença do Espírito Santo, num sol delicioso, num dia lindo, né? Uma paisagem surreal do Senhor. E começando essa live declarando que a presença de Deus está aqui, que nós estamos diante do majestoso, inigualável Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus que faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. E nessa palavra nós vamos para 1 Reis 7 hoje, onde nós vamos pedir ao Espírito Santo para trazer discernimento e sabedoria sobre essa palavra do Senhor. E vem falando sobre excelência e amor de Deus em forma de atitude, né? A excelência também ela é espiritual. Servir a Deus não é fazer de qualquer jeito, é fazer o melhor. Salomão, ele constrói o seu palácio, a obra do templo continua com os detalhes internos, com os acabamentos, né? Irão, um artesão habilidoso, trabalha nos utensílios, colunas, altar, mar de bronze, utensílios que são feitos com excelência. Então Deus valoriza quem faz com excelência, né? Nós estamos todos os dias buscando o Senhor, declarando, né, a presença dele. E o que você tem feito, né? No seu café, seja no seu almoço, seja no seu trabalho, como você tem feito, né? Então já vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para trazer sabedoria e discernimento sobre essa palavra que nós vamos adentrar nessa manhã. Amém? E 1 Reis 7 diz assim: porém, sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano com 100 côvados e com o comprimento de 50 côvados de largura e 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberto de cedro sobre vigas, e estavam 45 colunas e 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janela, e uma janela estava de frente à outra janela em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras eram quadradas de uma mesma vista, e uma janela estava de frente da outra em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e o pórtico estava defronte delas, as colunas de grossas vigas defronte delas. Também fez o pórtico do trono, onde julgava, para o pórtico do juízo, que estava coberto de cedro do soalho a soalho. E em sua casa, em que morava, havia um pátio dentro do pórtico de uma obra semelhante a este. Também a filha de Faraó, que Salomão tomava por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas essas coisas eram pedras finíssimas, cortadas à medida que as serradas, e a serra de dentro fora, e este fundamento já estava à beira do teto, por fora até o grande pátio. Também estavam fundados pedras finas, pedras grandes, sobre pedras 10 côvados, pedras de 8 côvados, e acima das pedras finas, lavradas segundo as medidas de cedro, era o pátio grande de 3 ordens de pedras lavradas com ordens de vidro de cedro, e assim também era o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. E enviou o rei Salomão um mensageiro e mandou fazer em Irão de Tiro, e este era o filho da viúva da tribo de Naphtali, fora o pai, o homem de Tiro, que trabalhava do cobre e era cheio de sabedoria, entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. E esta veio a Salomão e fez toda a sua obra, porque formou 2 colunas de cobre, e na altura das suas colunas eram 18 côvados, um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis, fundição de cobre sobre as cabeças da coluna, e 5 côvados era a altura do capitel, e 5 côvados a altura do capitel. E as redes eram obras de redes, de cintas e obras de cadeia para os capitéis, e estavam sobre a cabeça das colunas 7 de um capitel, 7 de outro capitel. E assim as colunas, juntamente 2 fileiras ao redor da rede, cobriram os capitéis, e estavam sobre a cabeça de romãs. E assim fez outro capitel, e capitel estava sobre a cabeça das colunas. Eram obras de lírios, de pórtico, no 4 côvados, os capitéis, pois sobre 2 colunas estavam também de fronte, em cima do bojo, que estavam junto à rede, 200 romãs em fileiras. Ao redor também estava outro capitel. Depois levantou-se as colunas do pórtico do templo. Levantando colunas de direita, chamou o nome de Jaquim, e levantando-se a coluna da esquerda, chamou o nome de Boaz. E sobre a cabeça das colunas estavam lírios, e acabou as obras das colunas, e fez mais a fundição de 10 côvados da borda até a outra borda, ao redor
redondo ao redor, e de 5 côvados de alto, e no cordão de 30 côvados cingia ao redor, e por baixo da borda havia botões e cingios de 10 côvados cercando o mar ao redor, e 2 ordens desses botões foram fundidas na sua fundição, e firmavam-se sobre 12 bois, 3 olhavam para o norte, 3 olhavam para o ocidente, 3 olhavam para o sul, e 3 olhavam para o oriente. E o mar estava acima deles, e todas as partes posteriores do bando de dentro, e a grossura era um palmo, e a borda como obra da borda de um copo, ou flor do lírios, que levava 2.000 batos, e fez também 10 bases de cobre, do comprimento da base 4 côvados, 4 côvados de largura, 3 côvados de altura, e era a obra de base. Tinham cintas, e cintas estavam em molduras, e essas cintas estavam na moldura. Haviam leões, bois, querubins, e todas as molduras baixo de cima, e debaixo dos leões dos bois, junturas das obras estendidas. Essa era a base de 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e seus 4 cantos tinham um ombro. Debaixo da pia estavam sobre os ombros fundidos na banda, e cada uma das junturas, e a boca estava dentro da coroa, e era o côvado de cima, e era redonda, e segundo a base, o côvado no meio. Sobre a boca havia detalhes de cinta, e quadras eram redondas, e 4 rodas eram debaixo das cintas, e eixos de rodas na base, e eram a roda de cada côvado no meio. E as obras das rodas, da roda de carro, do eixo, das cambas, dos cubos, dos raios eram fundidos, e 4 ombros, 4 cantos de base, os seus ombros saíam na base. Gente, vocês estão vendo que o detalhamento da construção do Senhor, né? E do alto de cada base havia uma altura redonda no meio do côvado, e ao redor também, sobre o alto de cada base, havia asas e cintas que saíam delas, e pranchos das suas asas, e cintas lavrou querubins dos leões das palmas, segundo o vazio de cada um na juntura ao redor, conforme esta fez 10 bases, todas as mesma fundição, da mesma medida, do mesmo entalhe, e também 10 pias de cobre. Cada pia cabia 40 batos de pia, e 4 côvados, e cada pia tinha 10 bases, e estava uma pia. E pôs 5 bases à direita, 5 bases à esquerda, porém o mar estava direito, e na casa da banda oriente da parte sul. Depois fez Irão as pias, e as pás, as bacias também irão fazer a obra. Fez o rei Salomão para a casa do Senhor, a saber, 2 colunas de cabos de capitéis estavam sobre a cabeça, 2 colunas, 2 redes para cobrir 2 globos de capitéis estavam sobre a cabeça das colunas, e 400 romãs para 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrir 2 globos de capitéis, estavam em cima da coluna, juntamente com 10 bases das pias sobre as bases, como um mar de 12 bois, debaixo daquele mar, caldeirões de paz, e bacias, e todos os utensílios de Irão para Salomão e para a casa do Senhor, todos eram cobre brunido. Na planície de Jordão, o rei difundiu terra barrenta entre Sucote e Sartã, e deixou Salomão de pesar os utensílios, que estavam em excessivo número, para averiguando o peso do cobre. Também fez o rei Salomão todos os utensílios que convinham à casa do Senhor, um altar de ouro, a mesa de ouro, sobre o qual estavam os pães à proposição dos castiçais. Estavam com a proposição dos castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo do ouro finíssimo, das flores e lâmpadas e espetadores também de ouro, e também as taças, apagadores, bacias, perfumadores, braseiros, ouro finíssimo e coiceiras, e da porta da casa do lugar santíssimo, e as portas do templo também de ouro. Assim se acabou a obra que o rei Salomão fez em casa do Senhor. Então trouxe Salomão coisas santas do pai Davi, e prata, ouro, utensílios, pôs o Senhor na casa do Senhor. Aleluia, né? Então, primeira coisa que a gente vê aqui, Deus valoriza a habilidade e dons. Irão cheio de sabedoria para trabalhar. Seu talento também é instrumento de Deus. Então, meu talento, o seu talento é instrumento de Deus. Segundo, Deus se importa com detalhes. Tudo tinha uma medida, uma forma e um propósito. Você vê o detalhamento. À esquerda, à direita, uma posição. Deus se preocupa com os detalhes. A fidelidade tudo tinha medida, forma e propósito. A fidelidade em pequenas coisas honra a Deus. E terceiro, o que fazemos para Deus deve refletir quem Deus é. Tudo é concluído com reverência. A excelência é uma forma de adoração. Então, tudo que você vai fazer, faça com excelência, faça do melhor, faça da melhor forma, com os recursos que você tem, e traga excelência. Isso é uma coisa que eu levo muito para Titânio. Tudo que a gente faz é com muita excelência. Então, faça sempre isso com excelência. E declare hoje comigo: eu sirvo a Deus com excelência, eu sirvo a Deus com excelência, eu sirvo a Deus com excelência.
Amém? Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre ti e que a presença dele invada o seu coração nesse dia, nessa manhã. Fica com Jesus. Um super beijo. Lembrando que todas as nossas lives estão no Spotify e no YouTube. É só você acessar o link na bio. Fica com Jesus.